Você já refletiu sobre por que algumas pessoas, mesmo nascendo em condições difíceis, conseguem construir impérios financeiros, enquanto outras, cercadas de oportunidades, passam a vida inteira lutando para sobreviver? Muita gente atribui isso à sorte, aos contatos certos ou até mesmo à inteligência. Mas a verdade é mais profunda do que parece. A diferença real está num fator que poucos compreendem, mas que os sábios do passado já conheciam profundamente. Há mais de 3.000 anos atrás, um rei chamado Salomão registrou ensinamentos que escondem os segredos mais poderosos sobre prosperidade e realização pessoal. Por séculos, esses textos foram lidos, repetidos, citados, mas raramente compreendidos em sua essência. A maioria interpreta esses textos como conselhos espirituais ou mensagens simbólicas, mas quando observados sob a ótica da ciência da mente, eles revelam uma verdadeira fórmula mental para a criação de riqueza, uma equação que independe de onde você nasceu, do que você tem ou deixou de ter. O problema? A maioria lê com os olhos, mas não enxerga com a mente. É como segurar uma chave de um cofre precioso sem sequer saber onde está a fechadura. O verdadeiro poder está escondido por trás da linguagem. É um código mental, uma ciência comportamental travestida de sabedoria espiritual. Décadas de estudos sobre psicologia, neurociência e padrões de sucesso revelaram uma conexão impressionante. Os princípios espirituais antigos coincidem perfeitamente com as leis mentais modernas que regem a manifestação da realidade. Não é coincidência que os grandes realizadores da história, de inventores a empreendedores, tinham uma compreensão profunda dessas verdades. Eles talvez não citassem provérbios, mas aplicavam seus princípios todos os dias, muitas vezes sem saber. Se você acredita que está preparado para transformar sua forma de pensar e criar uma nova realidade, inscreva-se no canal agora. Isso nos permite continuar compartilhando conteúdos transformadores como este, e pode ser o seu primeiro passo rumo a uma nova vida. Existe uma ideia simples, mas poderosa que transforma vidas. Tudo o que você alimenta na mente acaba se manifestando na realidade, para o bem ou para o mal. Isso não é um jargão de autoajuda, nem uma metáfora mística. É uma estrutura mental com base científica e espiritual, reconhecida por mentes brilhantes como Napoleão Hill, que passou mais de 25 anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da sua época. Um dos princípios centrais de Hill era: você se torna aquilo que pensa durante a maior parte do tempo. Parece familiar, né? É exatamente o que o antigo provérbio bíblico já dizia: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Essa frase não está falando de imaginação no sentido de devaneios ou fantasia infantil. Ela trata da capacidade de criar imagens mentais vívidas, carregadas de emoção, com uma força tão intensa que acabou moldando o comportamento e, com ele, os resultados. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão. Ele defendia que, ao repetir uma imagem com fé e propósito, ela é absorvida pelo subconsciente, que, por sua vez, altera suas ações, reações, decisões e passa a filtrar o mundo de forma diferente. Você começa a ver oportunidades que sempre estiveram ali, mas que sua mente ignorava por estar cega pelo medo ou pela dúvida. Mas aqui está o ponto crítico. O subconsciente não julga o que é bom ou ruim, ele apenas aceita. Se você constantemente repete para si mesmo que dinheiro é escasso, que você não nasceu para prosperar, que a vida é difícil, adivinha só o que o subconsciente vai buscar confirmar no mundo real. É como programar um GPS para o endereço errado e depois se perguntar por que nunca chega ao destino certo.
Por isso, Hill insistia que o primeiro passo para enriquecer é dominar a própria mente. Não há como prosperar externamente enquanto se cultiva uma programação mental de fracasso. A Bíblia chama isso de guardar o coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Hill chama de disciplina mental, o hábito de vigiar o que você pensa, com quem você anda e o que você permite entrar na sua consciência. Você pode até não controlar todas as circunstâncias da sua vida, mas pode controlar o que cultiva dentro da sua mente. E isso muda tudo. Se você observar atentamente as pessoas que criam riqueza de forma consistente, vai perceber um padrão quase invisível. Elas não apenas desejam prosperar, elas esperam prosperar. E essa diferença entre desejar e esperar é sutil, mas profunda. O desejo pode ser volátil, frágil, fácil de abandonar ao primeiro obstáculo. A expectativa, por outro lado, é uma fé silenciosa. Uma convicção de que, de algum modo, aquilo que você vê na sua mente acabará se manifestando na sua realidade. Foi exatamente isso que Napoleão Hill quis dizer quando afirmou que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Em termos bíblicos, isso se traduz na instrução de guardar o coração, porque é de lá que brotam as decisões, as ações e, finalmente, os resultados. Guardar o coração significa proteger seu campo mental contra contaminações externas, pensamentos de escassez, ambientes de medo, palavras que envenenam sua autoconfiança. É impressionante como muitas pessoas têm mais zelo pelo que comem do que pelo que pensam. Evitam gordura, açúcar, glúten, mas se alimentam diariamente de medo, comparação, notícias tóxicas, conversas negativas e esperam colher paz, clareza e abundância. Isso é como cultivar um jardim regando as ervas daninhas e deixando as flores morrerem. Hill chamava isso de higiene mental e defendia que uma mente fértil para a prosperidade precisa de 3 coisas: clareza de propósito, fé ativa, não passiva, e persistência inteligente. A clareza de propósito, ou definiteness of purpose, é a base. Quem não sabe o que quer, vive reagindo ao que os outros impõem, e a mente sem direção acaba aceitando qualquer narrativa, inclusive a da limitação. A fé ativa é o combustível. Não se trata de esperar que algo caia do céu, mas de agir como quem já acredita na colheita, mesmo que o solo ainda pareça seco. E a persistência é a ponte entre o invisível e o concreto. Persistir não é repetir ações cegas, mas ajustar o caminho sem abandonar a visão. A mente que une esses 3 elementos se torna literalmente uma usina criativa. Ela atrai soluções, cria oportunidades e desenvolve resistência emocional diante dos desafios. E como você vai perceber, não é mágica, é mentalidade aplicada com método. É curioso perceber como os princípios mais avançados da psicologia moderna já estavam registrados há milhares de anos, em palavras muitas vezes ignoradas ou mal compreendidas. Um dos exemplos mais poderosos está em Provérbios 4:23, onde Salomão escreveu: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." No vocabulário moderno, poderíamos traduzir isso como proteja sua mente, porque ela comanda tudo que você vive. Napoleão Hill, séculos depois, diria algo semelhante de maneira prática. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ambos falam da mesma estrutura espiritual e mental, só que com roupagens diferentes. Salomão entendia que a mente é o filtro da realidade, que o coração, na linguagem hebraica antiga, não é apenas o centro das emoções, mas o núcleo de crenças que guia escolhas, comportamentos e colheitas. Já Hill, ao estudar centenas de milionários autodidatas, percebeu que o padrão interno sempre vinha antes da conquista externa. Ele via claramente que os fracassados carregavam uma mente contaminada com crenças negativas, muitas delas herdadas ainda na infância. E aqui está o ponto que liga tudo.
Você não pode plantar sementes de abundância num solo onde há veneno emocional, medo crônico e crenças sabotadoras sobre dinheiro. É como tentar construir um arranha-céu sobre areia movediça. Por isso, tanto Hill quanto Salomão enfatizam que a base da transformação é interna, invisível e contínua. É preciso renovar a mente diariamente, blindar o coração contra pensamentos de derrota, cultivar ideias que fertilizam, não que sufocam. A Bíblia nos alerta: como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Hill diria: você se torna seu pensamento dominante. Dois homens separados por séculos e culturas, apontando para a mesma verdade universal. A mente é o primeiro terreno da prosperidade. E se esse terreno estiver limpo, fértil e bem cultivado, a colheita é só uma questão de tempo. Imagine um comerciante, chamado Elias, dono de uma pequena cafeteria numa cidade costeira do Nordeste. Ele começava seus dias antes do nascer do sol, preparando tudo com zelo. O café passado na hora, os pães comprados dos produtores locais, os bancos de madeira limpos na calçada. Apesar do cuidado, dos anos de esforço e das boas intenções, Elias não via progresso. As dívidas cresciam devagar, como uma raiz se espalhando sobre o chão, silenciosa, mas destrutiva. Do lado de fora, ele parecia apenas mais um batalhador. Do lado de dentro, vivia uma guerra. Uma voz sussurrava todos os dias que ele não era o suficiente, não era esperto o bastante, ousado o bastante, importante o bastante para prosperar de verdade. Essa voz não apareceu da nada. Foi plantada ali muito tempo antes, quando ele ainda era um menino ouvindo o avô repetir: quem nasceu pobre, morre pobre. Trabalha até morrer e olhe lá. Elias não questionou isso. Como muitos, aceitou essas ideias como verdades inquestionáveis. E assim, mesmo com boas ideias, mesmo com clientes fiéis, mesmo com esforço honesto, ele sabotava o próprio crescimento. Começava projetos e abandonava no meio. Recusava parcerias por medo, temia até elogios como se não os merecesse. Era refém de um script mental que não foi ele quem escreveu. Foi então que, num final de tarde chuvoso, uma cliente idosa, Dona Ruth, que comprava pão de queijo todos os dias, parou diante do balcão, olhou nos olhos dele e disse: você já reparou que tudo muda quando a gente para de pensar como pobre? Elias sorriu sem graça, mas aquelas palavras ficaram ecoando por dias. Naquela noite ele teve dificuldade para dormir, não pelos boletos ou pela chuva no telhado, mas por algo novo. Ele começou a imaginar. Se perguntou pela primeira vez como seria sua cafeteria se ela prosperasse de verdade. Não apenas se sustentasse, mas crescesse, inspirasse e atraísse. Nos dias seguintes, antes de abrir o ponto, Elias passou a fazer algo simples. Sentava-se com um café quente, fechava os olhos e imaginava o futuro que queria viver. A cafeteria cheia, novos produtos no cardápio, ele e a esposa sorrindo com tranquilidade no fim do dia. No começo parecia brincadeira, mas logo as ideias começaram a fluir. Ele percebeu que muitos pedidos vinham de clientes que não viam cardápio. Criou um menu visual novo. Depois, adicionou combos matinais e passou a divulgar nas redes sociais. Napoleão Hill chamaria isso de atividade criativa dirigida. Salomão chamaria de guardar o coração. A verdade é que Elias estava finalmente plantando ideias novas num terreno que antes só produzia medo. Mas havia outra mudança. Elias começou a se afastar com carinho de velhos amigos que só falavam de crise e azar. Passou a ouvir histórias de donos de negócios que venceram na raça. Comprou um livro usado de Pense em Riqueza num sebo local e leu como quem encontra água no deserto. Ali, entendeu o que fazia, mesmo sem saber. Estava usando a autossugestão criativa. Trocava os pensamentos por imagens mentais mais poderosas, envoltas de emoção. 3 meses depois, os resultados começaram a aparecer. Um aumento de 28% no faturamento, 2 novos funcionários, um convênio com empresas locais. Mas o mais visível era Elias. Seus olhos não eram os mesmos. Ele agora olhava para o futuro como quem constrói, não como quem teme. O que mudou? Não foi a sorte, nem o cenário econômico. Foi o código mental que ele finalmente decidiu reescrever. Salomão estava certo. Tudo flui do coração. Hill confirmou: o que você imagina com convicção se torna a sua nova realidade. Existe uma linha tênue entre trabalhar duro e se esgotar, entre estar ocupado e ser produtivo,
entre movimento e progresso. Salomão, com sua sabedoria milenar, já dizia em Provérbios 21:5: os planos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado, à pobreza. É uma afirmação direta e poderosa, e talvez mais atual do que nunca. Ser diligente, segundo a tradição hebraica, não era apenas trabalhar com afinco, mas com clareza, método e propósito. Era mover-se com foco. Apressado, por outro lado, era aquele que vivia correndo em círculos, sem direção, tentando compensar a falta de planejamento com o excesso de esforço. Napoleão Hill chegou à mesma conclusão séculos depois, quando dedicou 25 anos da sua vida a estudar os homens mais ricos da história americana. Em Pense e Enriqueça, ele deixou claro: desejo sem um plano definido é apenas um sonho passageiro. Hill não glorificava o trabalho cego. Ele exaltava a ação inteligente, aquela sustentada por um propósito bem definido, planejamento consciente e uma mente livre de contradições internas. E é aqui que muita gente falha. Vivemos numa sociedade que valoriza a pressa, fazer mais, estar sempre ativo, não parar. Mas o que poucos percebem é que o excesso de atividade sem direção é a receita perfeita para o esgotamento físico, emocional e financeiro. Você pode passar anos correndo sem sair do lugar se os seus pensamentos estiverem desorganizados e suas ações desconectadas de um propósito verdadeiro. Por isso, Salomão une pensamentos com abundância. E por isso, Hill insiste em propósito definido como o primeiro princípio da riqueza. Eles estão falando da mesma coisa: o poder de uma mente organizada, orientada, focada. Veja bem, Elias, o comerciante da história anterior, sempre trabalhou duro, mas o progresso só veio quando mudou a qualidade dos seus pensamentos, quando deixou de acordar preocupado e começou a acordar intencional. Ele parou de reagir à vida e passou a criar a vida. Esse é o ponto cego da maioria das pessoas. Elas acham que precisam trabalhar mais, quando na verdade precisam pensar melhor. Hill falava muito disso ao explicar que a mente, quando bem dirigida, se torna mais produtiva do que qualquer esforço físico. Isso ecoa o que Salomão nos revela: prosperidade é consequência de pensamentos diligentes, não de atitudes desesperadas. O apressado age com ansiedade, age para fugir da dor, reage às circunstâncias. O diligente, por outro lado, pensa, sente, organiza e executa com estratégia. Ele planta com método e colhe com sabedoria. A mente do apressado é caótica, a do diligente é treinada. E aqui tem uma boa notícia: diligência não é dom, é disciplina aprendida. Qualquer pessoa pode desenvolver esse padrão mental desde que esteja disposta a substituir o ruído interno por um planejamento claro e diário. Hill chamava isso de alimentar a mente com pensamentos dominantes construtivos todos os dias. Isso inclui saber o que você quer e por quê, evitar distrações e ruídos emocionais, repetir imagens mentais positivas com emoção, anotar planos e rever ações com regularidade e se cercar de ideias e pessoas que te impulsionam. Tudo isso é diligência. Tudo isso é o que Salomão chamava de guardar o coração, proteger o centro da sua criação interior. E se você se comprometer a cultivar esse padrão mental dia após dia, verá algo surpreendente. As oportunidades certas começarão a surgir. E não porque elas não existiam antes, mas porque você finalmente se tornou capaz de vê-las. Há um princípio universal que tanto os textos bíblicos quanto os grandes mestres do desenvolvimento humano reconhecem. A mente subconsciente é o solo onde tudo que você vive começa a ser plantado. E o que determina o que vai florescer ali
não são apenas pensamentos soltos ou afirmações jogadas no espelho. É a carga emocional que acompanha esses pensamentos. Salomão já dizia: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Na linguagem hebraica antiga, coração era o símbolo não só das emoções, mas da consciência profunda, onde habitam as crenças invisíveis. Napoleon Hill, ao estudar a elite financeira dos Estados Unidos, descobriu a mesma mecânica. Em suas palavras, o subconsciente reage mais rapidamente a pensamentos emocionalizados. Ou seja, o que você sente com força entra direto na programação. Não basta pensar positivo, é preciso sentir com clareza, com verdade, com convicção. A mente subconsciente funciona como uma terra fértil. Ela não distingue o que é verdade do que é imaginação. Se você alimenta sua mente com imagens mentais claras, vívidas e carregadas de emoção, ela assume aquilo como real e começa a moldar seu comportamento, suas decisões, seus filtros de percepção e, portanto, sua realidade externa. É como colocar óculos novos. Você começa a ver o que sempre esteve ali, mas antes passava despercebido. Esse é um dos maiores segredos por trás da chamada manifestação da realidade. Sentir antes de ver. Imaginar como quem já vive. Agradecer como quem já recebeu. Planejar como quem já tem. Hill chamava isso de ensaios mentais emocionalizados. Ele não só defendia, como insistia. Você deve ver-se já na posse do objetivo, até que essa visão torne-se parte do seu pensamento habitual. Salomão, em essência, dizia a mesma coisa. Assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. É por isso que tanta gente falha ao tentar reprogramar a mente. Elas dizem, sou rico, mas sentem dívida. Dizem, sou capaz, mas sentem vergonha. Dizem, vai dar certo, mas sentem medo. O subconsciente não escuta as palavras, ele obedece à emoção. É por isso que o simples hábito de visualizar não funciona se não for intencional e emocionalmente carregado. Você precisa tornar a imagem interna tão nítida e tão emocionalmente carregada que sua mente comece a acreditar antes de ver. E isso não é mágica, é neurociência. Estudos mostram que o cérebro, ao visualizar intensamente algo, ativa as mesmas áreas que seriam ativadas na experiência real. O sistema de ativação reticular passa a filtrar estímulos que se alinham à sua nova realidade interna. Mas, e aqui está o ponto crítico, você precisa limpar a terra antes de plantar. Se dentro de você ainda habita raiva, ressentimento, culpa ou medo, a semente boa não floresce. É o que Salomão nos ensina ao dizer, de dentro procedem as fontes da vida. É como tentar construir um edifício num terreno encharcado. Desmorona. Por isso, um passo essencial na reprogramação é purificar o campo emocional. Isso não significa nunca mais sentir medo, mas significa não deixar que ele seja o arquiteto das suas imagens mentais. Significa substituir imagens de escassez por imagens de expansão, palavras de derrota por declarações construtivas e, principalmente, recriar o sentimento que você deseja viver. Essa é a alquimia mental que transforma realidades. E a boa notícia? Qualquer pessoa pode começar. Não importa onde você esteja, só é preciso compromisso diário de visualizar com emoção, sentir gratidão antecipada, remover crenças tóxicas e reforçar a nova identidade mental. E como você vai ver na próxima parte, existem formas simples de aplicar isso mesmo em dias difíceis. Talvez você esteja se perguntando, mas como manter pensamentos de prosperidade quando estou com dívidas vencendo, boletos empilhados, gente cobrando e nada parece dar certo? Essa é uma pergunta honesta, realista
E a resposta não é mágica, nem simplista, mas é poderosa. A primeira coisa que Salomão nos ensina é: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não escreveu isso para quem vivia em paz num palácio silencioso e cercado de privilégios. Ele escreveu isso num mundo com guerras, traições e disputas constantes. Era um conselho para tempos difíceis, não para momentos de conforto. Guardar o coração nesse contexto significa proteger sua mente dos ataques invisíveis: medo, desespero, ansiedade, comparação, autopiedade. Esses são os verdadeiros ladrões da prosperidade. E eles não entram pela porta da frente. Eles entram pelos pensamentos que você aceita, sem perceber. Napoleão Hill, ao estudar sobreviventes da Grande Depressão de 1929, descobriu algo fascinante. As pessoas que saíram fortalecidas daquela crise foram as que conseguiram manter a mente alinhada com seu propósito, mesmo enquanto perdiam dinheiro, status ou segurança. Ele chamava isso de persistência consciente, a habilidade de manter o foco no resultado desejado, mesmo quando o ambiente externo diz o contrário. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não se deixar ser moldado por ela. Enquanto o caos grita lá fora, a sua força está em silenciar o ruído interno. E aqui está como fazer isso, na prática, mesmo em meio ao aperto. 1. Comece o dia dominando o primeiro pensamento. O primeiro pensamento do dia é como a primeira peça de um dominó. Ele determina a direção da sua mente. Antes de olhar para o celular ou pensar no problema, feche os olhos e visualize uma cena concreta de vitória futura. Algo que represente a vida que você quer viver. Pode ser você abrindo uma carta e encontrando um pago com sucesso, ou assinando um contrato importante, ou contando para alguém como superou um momento difícil. Sinta a cena como se já fosse real. 2. Evite a armadilha da reclamação. Cada vez que você reclama, você está afirmando, com emoção, que é vítima do problema. E o subconsciente grava isso como identidade. Ao invés de "isso sempre dá errado", diga "ainda estou aprendendo a resolver isso". Parece detalhe, mas a linguagem que você usa em momentos de tensão é matéria-prima da sua programação mental. 3. Crie pequenos rituais de vitória diária. Mesmo no meio do caos, estabeleça micro-vitórias. Cumprir uma meta financeira, por menor que seja. Fazer algo que adie uma dívida. Resolver uma pendência antiga. Agradecer por algo simples. Um cliente, um e-mail, uma venda pequena. Esses gestos simples alimentam sua mente com evidências de que você está avançando. Hill dizia: "A fé cresce com provas. Alimente-a com progresso, não com desculpas." 4. Filtre radicalmente as influências externas. Evite programar sua mente com noticiários tóxicos, redes sociais que alimentam comparação ou conversas com pessoas que adoram repetir: "Tá tudo piorando, não tem saída, o país acabou." Você não pode construir uma mentalidade de prosperidade num ambiente que respira derrota. Salomão escreveu: "O que anda com os sábios será sábio." E Hill chamava isso de mastermind, cercar-se de vozes que reforçam sua visão, não que apaguem a sua chama. A verdade é que momentos de crise não são exceção.
são parte do ciclo da vida. E o segredo não está em evitá-los, mas sim em decidir quem você será enquanto eles acontecem. Você pode ser a vítima das circunstâncias ou o arquiteto da superação. Como Salomão ensinou, a vida flui do interior. E como Rio afirmou, o que você planta com fé e emoção na mente, floresce no mundo real. O mundo não precisa estar perfeito para que você comece a se reprogramar. Na verdade, é no caos que as maiores reprogramações acontecem. A reprogramação mental não é um evento. Não acontece em um fim de semana de motivação, nem em uma frase inspiradora no Instagram. É um processo, uma prática diária, um ritual sagrado. Salomão sabia disso. Ele não escreveu Provérbios como uma coleção de frases prontas para serem lidas uma vez. Ele escreveu com a intenção de formar disciplina mental. Seus textos são instruções para quem deseja viver em sabedoria, não apenas buscá-la ocasionalmente. Um dos temas centrais de seus ensinamentos é: o diligente será colocado entre reis, mas o preguiçoso viverá na obscuridade. Aqui, ele não está falando apenas de trabalho braçal. Está falando da pessoa que cuida da própria mente com consistência, como quem cultiva um jardim todos os dias, arrancando ervas daninhas, plantando boas sementes, protegendo contra pragas. Napoleão Hill chegou ao mesmo lugar com outra linguagem. Ele dizia: tudo aquilo que você planta na mente e nutre com repetições emocionais se torna parte do seu sistema de crenças. Isso significa que não basta pensar uma vez, nem visualizar quando lembrar. A transformação vem da persistência silenciosa, aquela rotina mental que ninguém vê, mas que molda tudo o que você será. Então, como fazer isso na prática? Como transformar a reprogramação mental em estilo de vida, mesmo com pouco tempo, mesmo com desafios? Aqui estão 4 práticas diárias que unem a sabedoria de Salomão com os métodos de Hill. 1. Visualização intencional de 5 minutos. Todos os dias, separe 5 minutos para se desconectar do mundo e visualizar sua realidade ideal. Não como desejo, mas como se você já estivesse vivendo aquilo. Sinta o ambiente, os sons, as cores, as emoções. Veja-se com clareza. Isso ensina sua mente subconsciente a reconhecer esse novo padrão como familiar, e ela passará a buscar coerência com essa imagem. 2. Declarações com emoção, e não só palavras. Crie 3 ou 4 frases que representem a pessoa que você está se tornando. Por exemplo, minha mente está aberta para novas possibilidades. Eu crio abundância com sabedoria. Minha fé é maior que os meus medos. Mas aqui está o segredo. Não fale como um robô. Fale com intenção, com o corpo, com o peito. O subconsciente não registra frases, registra emoções ligadas às frases. 3. Proteção matinal do coração. Antes de abrir redes sociais, antes de ouvir más notícias, comece o dia blindando o seu interior. Leia um provérbio, escreva uma gratidão, ouça um trecho de conteúdo elevado. Salomão disse: comece o dia com sabedoria, e ela te guardará. Esse é o verdadeiro escudo mental. O que você escolhe absorver antes que o mundo te bombardeie com medo e distração. E 4. Análise noturna de programação. À noite, antes de dormir, pergunte-se:
Com que pensamentos eu alimentei minha mente hoje? Eu reforcei a identidade que quero construir ou enfraqueci? Houve um momento em que pensei como alguém próspero, como alguém com fé. Essas perguntas não são para culpa, são para consciência. Hill defendia que a revisão diária dos próprios pensamentos era um dos hábitos mais poderosos que os grandes realizadores tinham. Eles educavam a mente como se treina um atleta, com vigilância e disciplina. O que Salomão chamava de guardar o coração, Hill chamava de reprogramar o subconsciente com consistência emocional. Mas a verdade é a mesma. Sua realidade exterior sempre será reflexo do que você pratica no interior. E prática exige decisão, clareza, constância. Não precisa começar com 1 hora por dia. Comece com 5 minutos, mas comece com verdade. Porque, como veremos na parte final, tudo muda quando você se torna o tipo de pessoa que pensa, sente e age com base na abundância e não na escassez que te ensinaram. Depois de tudo o que foi dito, talvez reste apenas uma pergunta. Isso tudo realmente funciona? E a resposta é direta. Funciona para quem pratica. Não como mágica, não como milagre imediato, mas como uma reprogramação constante, progressiva, invisível e incrivelmente poderosa. A Bíblia nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que seria possível. Salomão escreveu: "Como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Não assim ele será, assim ele já é." Você não atrai aquilo que deseja, você atrai o que acredita que já é parte de você. Napoleon Hill ecoa esse princípio quando afirma: "A fé é o estado mental que permite a comunicação entre a mente consciente e a subconsciente." Ambos estão dizendo o mesmo. A sua mente cria a sua realidade, em silêncio, todo dia. Enquanto muitos esperam por sorte, contatos ou heranças, os sábios trabalham em silêncio dentro de si. Eles não imploram por oportunidades, eles se tornam o tipo de pessoa que cria oportunidades. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Parar de lutar contra o mundo lá fora e começar a reescrever o mundo aqui dentro. Porque tudo muda quando você para de imaginar escassez e começa a visualizar prosperidade. Substitui pensamentos automáticos por pensamentos intencionais. Troca a pressa por diligência. Substitui reclamação por direção. E deixa de ser um reativo para se tornar um criador. Fernando, Elias ou qualquer nome que represente alguém comum não são exceções. São exemplos. São pessoas que provaram que a sabedoria milenar de Salomão e os princípios mentais estudados por Hill funcionam para quem tem coragem de aplicar. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Você já tem tudo o que precisa para prosperar. A semente da mudança está aí dentro, no seu padrão mental. A dúvida, o medo, a escassez foram ensinados. E tudo que foi ensinado pode ser desaprendido e substituído. Mas isso exige uma escolha, uma decisão silenciosa, uma entrega diária, sem plateia, sem aplauso. Por isso a pergunta final não é se você vai conseguir. A pergunta é: você está disposto a mudar o que imagina sobre si mesmo todos os dias? Porque tudo que vem depois, os resultados, as portas abertas, a transformação, é consequência disso. A abundância, no fim das contas, não é um lugar, é uma identidade.
E ela começa com uma imagem que você decide carregar no coração. Como Salomão ensinou, a vida flui do interior. E como Napoleão Hill confirmou, o que você planta com fé floresce com persistência. Então a decisão está diante de você. E ela não exige pressa, mas exige coragem. Coragem para imaginar um futuro diferente e se tornar a pessoa que o torna inevitável. A abundância, no fim das contas, não é um lugar, é uma identidade. E ela começa com uma imagem que você decide carregar no coração. Como Salomão ensinou, a vida flui do interior. E como Napoleão Hill confirmou, o que você planta com fé floresce com persistência. Agora me diz, o que você escolhe imaginar sobre si mesmo a partir de hoje? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva aqui no canal, porque esse é só o começo. Em breve vamos trazer mais conteúdos profundos, práticos e transformadores, unindo sabedoria ancestral com ciência moderna para te ajudar a reprogramar a mente, o dinheiro e a vida. E eu quero saber, qual tema você quer ver aprofundado nos próximos vídeos? Mais sobre Salomão? Napoleão Hill? Programação mental? Comenta aqui embaixo, porque sua sugestão pode virar o próximo conteúdo do canal. E se esse vídeo te trouxe clareza, compartilha com alguém que esteja preso na escassez e precise de uma nova perspectiva. Lembre-se, a abundância começa quando você decide cuidar do que imagina, todos os dias.